falar do PL antifacção, que é outra novidade de ontem para hoje, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que a Câmara derrubou as modificações que o Senado tinha feito no texto e agora o texto volta para as mãos do presidente Lula. É por isso que a gente chama a nossa colunista, a Milena Teixeira, aqui, porque a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal reagiu ao novo texto do PL antifacção, que foi analisado principalmente, esse trecho aprovado pelos parlamentares lá em 2025 e reincluído pelo relator, que prevê a divisão dos recursos provenientes de bens apreendidos entre a Polícia Federal e os estados. Milena, esse ponto da Polícia Federal, de entender que várias investigações não seriam possíveis por causa dessas modificações, também é extremamente polêmico, é o que você traz na sua coluna hoje, né? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, nossa audiência. Natália, é isso mesmo. A Associação Nacional dos Policiais Federais não concordou com o PL antifacção que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, com relatoria do deputado federal Guilherme Derrite. E qual que é o ponto, Natália, que eles não concordam? É especialmente a questão da divisão dos fundos dos bens apreendidos. Ou seja, hoje a Polícia Federal, quando apreende algum bem, esses recursos geralmente ficam com a PF. Mas, com a aprovação dessa lei, esse recurso passa a ser dividido com o estado onde esse bem foi apreendido. Um exemplo, se a Polícia Federal fizer uma operação no Rio de Janeiro e apreender bens, esse valor desse bem agora é dividido entre a Polícia Federal e o estado do Rio de Janeiro. Então, esse foi um dos pontos que mais pegou para os policiais federais, porque era com esse dinheiro, era com esse recurso, que eles investiam na própria polícia, segundo eles. E um outro ponto também é que eles afirmam que não há uma linha de investimento, de fundo, destinado à Polícia Federal. O que eles falam é que essa aprovação desse projeto como está estrangula, a Polícia Federal, vai impossibilitar que a Polícia Federal continue realizando, então, operações. E aí, Natália, tem um outro ponto também, é que essas questões relacionadas à PF foram acordadas sem o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, estar em Brasília. A gente lembra que o Andrei Rodrigues estava viajando, estava acompanhando o presidente Lula nessa viagem que o presidente Lula fez para a Índia e também para a Coreia do Sul, e que ele está voltando, com o presidente Lula. Então, o que eles afirmam é que sequer o número 2 do Andrei aqui, que estava no Brasil, foi consultado, que a Polícia Federal não foi consultada, que eles entregaram na mão do Ministério da Justiça, só que o que aconteceu não foi muito bom para eles. Lembrando que ali na primeira versão do texto, logo que o Derrite apresentou, a Polícia Federal, o Andrei chegou junto, disse, foi para a imprensa, abertamente criticar. Então, a gente vai ver aí algumas questões, alguns desdobramentos. Primeiro, essa questão já de impacto ali mesmo nos recursos, nos fundos da Polícia Federal, e o Andrei, que não estava aqui quando essas questões foram negociadas pelo novo ministro da Justiça, o Wellington César Lima, que, como eu disse, tem feito acenos aí, gestos, conversado mais com uma ala bolsonarista do Congresso Nacional. Natália. Pois é, Milena, a gente vai ouvir ainda muito sobre o PL antifacção, Quando tem a aprovação, depois de tanto tempo, a gente pensa, agora isso aí vai ser tirado da frente. Mas não, Tem essa questão da Polícia Federal que realmente é muito forte e é polêmico também, porque o próprio Guilherme Derrite conversou, disse que conversou com o governo, se reuniu com o governo de certa forma, para conseguir fazer aí essa aprovação de uma forma que, quando chegasse às mãos do presidente Lula de novo, que sancionasse. Porque é isso que quase todo mundo quer, que a coisa vá para frente. Mas esse ponto do PL antifacção da Polícia Federal realmente é bem complexo. Um outro ponto que eu falei mais cedo com a Marília Ribeiro, nossa repórter, foi da retirada da taxação das bets como uma forma de financiar a segurança pública. Esse também é um outro ponto que deve gerar um desgaste aí dentro do governo para conseguir fazer, para sancionar o PL antifacção, Milena?
Olha, Natália, o que a gente tem também e pode ver aí é uma mudança de postura em relação ao que era o ministro da Uhum, Justiça, Ricardo Lewandowski, né, o antigo ministro da Justiça, e ao que é o novo ministro da Justiça, o Wellington César Lima. Veja, são perfis diferentes. uhum. Porque quando o PL antifacção foi aprovado na Câmara, olha, só para a gente lembrar, esse texto é um projeto que o governo enviou. E aí o Hugo Mota colocou o DERIT, que é um aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para relatar essa proposta. O DERIT fez várias modificações no texto e aí o governo falou, não, assim para a gente não vai dar. E aí esse texto passa por 6 versões na Câmara. 6 versões, e ele é colocado para votação. É colocado para votação, beleza, mas o governo ainda é contra alguns pontos e aí vai para o Senado Federal. No Senado Federal, a gente sabe que o governo tem maioria, consegue negociar mais com os senadores. E aí o governo inclui, Natália, retira alguns pontos da Câmara. Né? Um exemplo foi uma questão mesmo, é a questão dos presos provisórios terem direito ao voto. Né? Um outro ponto é a questão do auxílio reclusão. O outro ponto é o que você cita, a questão das bets. Então, tem essas modificações, o governo fecha um acordo com a Alessandra Vieira, com o senador, mas aí muda o ministério. E quando muda o ministério, entra o ministro com um novo perfil, que é o Wellington César, né? Que é uma indicação do PT da Bahia, inclusive. Então, o Wellington César, quando ele chega, há uma mudança também na equipe, né? E o Wellington, ele passa a trabalhar com o texto do DERIT também. Só que isso, Natália, assusta muito, assustou muito, pegou muito a bancada do PT de surpresa, porque, veja, existiu muito esforço dos, segundo ali, aliados do presidente Lula na Câmara, deputados do PT mesmo, para se manter o texto do Alessandro Vieira. O governo fecha um acordo com o Alessandro Vieira e aí o novo ministro diz, olha, a gente vai trabalhar com o texto do DERIT, que a gente quer que passe. E aí, como trava a pauta, eles são obrigados a votar essa semana, foram obrigados a votar ontem. Só que para a gente ter uma ideia, tamanha foi a divergência da bancada do PT com o ministro da Justiça, que ontem o assessor do ministro da Justiça foi lá na Câmara, teve uma reunião de emergência lá com os deputados da Câmara para pedir a eles, para convencer eles a votar a proposta. Ou seja, um projeto do governo que teve o próprio governo que convencer a bancada do PT, os aliados do presidente Lula, a votar essa proposta. Teve um racha na bancada, né? A bancada ficou dividida em relação a esses pontos aí. Teve um parlamentar que me disse, não se negocia com o DERIT, né? E eles estão negociando com o DERIT. Então, teve aí uma divergência que a gente vê, mas a proposta, sim, foi aprovada. Lembrando que o ministro da Justiça teve, né, uma reunião com o DERIT na segunda-feira por 2 horas. Essa reunião foi por chamada de vídeo. Passaram 2 horas conversando ali sobre pontos do texto. Só que parlamentares do PT que teve uma vitória de DERIT, que conseguiu aprovar os pontos que queria, e uma derrota para o governo. Aliados de Bolsonaro acham a mesma coisa, né? Nesse ponto eles concordam que o DERIT saiu vitorioso porque conseguiu ali emplacar o que queria no PL antifacção. Agora eu acho, Natália, que também abre uma brecha aí muito para a gente ver como é que é essa mudança de estilo do ex-ministro, do Ricardo Lewandowski, e do novo ministro da Justiça, do Wellington César Lima, né? A gente vai ver aí mudanças e a gente está vendo também divergências dentro do próprio governo, porque a SRI, a Secretaria de Relações Institucionais, chefiada por Gleisi Hoffmann, também defendia o texto do Alessandro Vieira. Quem banca isso, né, de trabalhar com o texto do DERIT, realmente é o Ministério da Justiça. Então a gente vai acompanhar aí os desdobramentos desse ponto, lembrando que esse texto vai para a sanção do presidente Lula agora, e já há quem fale, ainda vou publicar na coluna, em vetos, né, do presidente Lula em alguns pontos dessa proposta. Vamos lá, vamos acompanhar aí os próximos dias, Natália. É um assunto fundamental para 2026, que é a segurança pública, e é o ano de eleição. E essas tretas dentro dos partidos, né, ainda mais esses partidos tão fechados, que tem gente ali muito próxima, né, ou bastante no extremo aí dos espectros, né, políticos da esquerda. Você falou aí de Bolsonaro, então também dá para a gente colocar na conversa o PL, partidos da direita.
E dentro, claro, do PT tem essa ala mais radical da esquerda e uma ala mais ao centro da esquerda. E é claro que dentro desses assuntos tão importantes, essas alas se batem, né? Entram em conflito. Só que entrar em um conflito num ano tão importante, de decisões tão importantes, é sempre muito complexo. Então vamos falar de eleições, aproveitar que você está aqui, Milena, já para eu te liberar e você continuar aí suas apurações. Mas alguns ex-ministros de Jair Bolsonaro estão articulando uma nova estratégia para atrair o eleitorado lá do Nordeste, que é tradicional reduto do PT, o partido do presidente Lula. Você tem apurações sobre isso, né? Sobre as eleições e esse outro lado, né? A gente falou bastante do PT, do partido ali divergindo em vários assuntos. E a gente sabe que dentro do PL, dentro dessas pessoas tão próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também tem um montão de divergência, né? É isso mesmo, Natália. A gente sabe que o Nordeste, né, tradicionalmente, são estados que votam no presidente Lula, a reduta eleitoral ali, né, um lugar onde o PT tem presença forte. E aí há uma estratégia de ministros nordestinos, ex-ministros nordestinos, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que Natália, qual que é essa estratégia? É começar a fazer palestras, né, em cidades estratégicas, nas capitais estratégicas em todo o Nordeste, para apresentar o Flávio Bolsonaro, né? Para falar do Flávio Bolsonaro, para apresentar o plano de governo do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro também pretende ir lá, pretende fazer essas viagens, mas por hora, Natália, a estratégia deles é fazer com que esses ex-ministros percorram o Nordeste, né? Corram o Nordeste justamente para falar com esse eleitorado, para tentar conquistar esse eleitorado. E que ex-ministros são esses? O ministro Marcelo Queiroga, né, ex-ministro da Saúde, Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, e também já presidiu a Embratur, e o ex-ministro da Cidadania, João Roma, que também é um aliado de Jair Bolsonaro no Nordeste. Então, nos próximos meses, aí a gente vai ter ex-ministros de Bolsonaro fazendo ali, né, fazendo um tour mesmo, como eu cito na nota, pelo Nordeste, justamente para, Natália, para vender aí, né, para apresentar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aos eleitores nordestinos, muito numa estratégia, numa tentativa mesmo, Natália, de falar com esse público que dialoga tanto com o PT, que dialoga com o presidente Lula, né? Assim como o presidente Lula faz acenos a outros estados, a outras regiões, eles estão querendo fazer. Começar aí pelo Nordeste, Natália. Perfeito. Estratégias para 2026 de colocar o Flávio Bolsonaro no mapa aí do Brasil todo. Valeu, Milena Teixeira, nossa colunista, uma das nossas colunistas aqui de Metrópolis.com. Valeu, Mi, é sempre muito bom te ter aqui. Bom, vamos seguir